Rússia, o país euroasiático que é a quinta maior economia da Europa, com o PIB de 1,7 trilhão de dólares. Conhecida por ter sido centro da antiga União Soviética, responsável por diversos avanços tecnológicos e científicos durante o século XX. No entanto, sua população de 146 milhões de pessoas possui uma renda per capita de apenas 11.600 dólares, sendo o mesmo patamar de países como China e Costa Rica. E esses números são bem medianos. Ainda mais se considerarmos que a nação possui enormes reservas de recursos naturais e o maior território do mundo, que é 2 vezes maior que o do Brasil, e se estende desde a Europa até a Ásia. Apesar disso, a Rússia continua sendo muito influente globalmente, possuindo um dos exércitos mais poderosos do mundo. Nesse vídeo, vamos entender como o país é tão poderoso e desempenha tanta influência política ao redor do mundo, mesmo com uma economia tão abaixo do potencial, além de diversas acusações de autoritarismo, corrupção e violação dos direitos humanos. Mas antes, camarada, já deixa o like e a inscrição no começo do vídeo, para não esquecer e não perder a oportunidade de ajudar o nosso trabalho. Para compreender o cenário russo atual, é preciso entender a história da Rússia moderna, que surge em 1991 com o colapso da União Soviética, sendo muito marcada pela difícil transição de uma economia planificada para uma economia de mercado. Durante a economia planificada, que vigorou por 69 anos, durante a existência da União Soviética, havia um controle estatal sobre os meios de produção, investimento e decisões de consumo. Nesse contexto, após o fim da União Soviética, o presidente russo Boris Yeltsin implantou uma série de reformas de transição do comunismo para uma economia de mercado. Entretanto, diferente de outras antigas repúblicas soviéticas, que fizeram essa transição de maneira mais ou menos bem sucedida, na Rússia, as privatizações favoreceram a consolidação dos chamados oligarcas em muitos dos principais setores da economia, semelhante ao problema enfrentado pela Ucrânia. Em ambos os casos, esse grupo de empresários eram antigos membros do Partido Comunista e ocupavam cargos de alto escalão nas indústrias. Após o colapso da União Soviética, compraram ativos estatais e se tornaram donos de grandes monopólios, atuando politicamente para garantir seus interesses através das instituições fracas e instáveis de um país relativamente novo, que são passíveis de corrupção e jogo de interesse. Com isso, a Rússia possui uma das maiores desigualdades de riqueza do mundo, onde cerca de 110 bilionários controlam 30% de toda a riqueza do país. Além das privatizações, o governo Yeltsin abandonou o congelamento de preços, tomou diversos empréstimos com o FMI e buscou estabilizar o rublo, que é a moeda da Rússia. Contudo, os efeitos foram desastrosos, causando uma hiperinflação nos anos 90, que chegou a incríveis 2.333% ao ano, além do desemprego de 13% e uma perda de 40% do PIB real. Essa situação, junto da dificuldade de arrecadar receitas em meio ao colapso econômico, falência de empresas defasadas da era soviética e a dependência de empréstimos, levaram à crise russa de 1998, gerando o não pagamento da dívida com o FMI. Apesar desse cenário, com a ascensão ao poder de Vladimir Putin em 1999, a Rússia se recuperaria rapidamente, obtendo um crescimento de em média 7% do PIB entre os anos de 99 e 2008. Esse resultado se deve a alguns motivos, pois com a desvalorização do rublo, os produtos russos ficaram mais competitivos de frente ao mercado internacional, além do boom dos preços das commodities do início do século XXI, que beneficiou a economia de diversos países como Brasil, Austrália e Rússia, principalmente devido à alta demanda dos mercados emergentes, mas, notoriamente, a China. E algumas reformas econômicas, como a redução de impostos, esses fatores foram fundamentais para a recuperação da economia russa e, posteriormente, a admissão do país à Organização Mundial do Comércio, sendo a última grande nação a se tornar membro do bloco. Mesmo com o desempenho positivo da economia, o cenário de instabilidade foi potencializado com a anexação da Crimeia em 2014, uma região que até então pertencia à Ucrânia e tem grande importância geopolítica por beirar o Mar Negro. Além disso, a ausência de um sistema judicial justo e independente fez com que o país possuísse um cenário desfavorável para os negócios, pois diversas empresas são fechadas anualmente após seus proprietários serem presos acusados sobre corrupção e terem seus bens confiscados. Um exemplo disso foi a gigante do petróleo Yukos, que em determinado momento chegou a produzir 20% de todo o petróleo russo, mas foi à falência, após o seu dono Mikhail Khodorkovsky ser preso acusado de corrupção, fraude contábil, sonegação de impostos e evasão de divisas. Deu pra ver que o Putin fez coisas boas pro seu país, mas já a Alemanha se ferrou bastante com algumas ações desse cara que é certamente polêmico. Se liga só no vídeo que eu vou deixar aí no card sobre como o Putin ferrou a Alemanha, pra você assistir depois desse aqui. Essa situação é ainda mais intensificada com a corrupção generalizada no país, com estimativas do índice de percepção de corrupção apontando a Rússia como o país mais corrupto de toda a Europa, ocupando a posição 129 entre 180 países, abaixo de países notoriamente corruptos, como o Brasil e o México. Esse cenário causa uma enorme fuga de capital, com estimativas do FMI que desde 1991 a Rússia perdeu cerca de 1 trilhão de dólares em fuga de capital. E assim, apesar de ser o maior país do mundo em área,
que se estende por 2 continentes e faz fronteira com 16 países, a economia russa é quase do tamanho do Canadá, Coreia do Sul e do Brasil. Porém, os russos quase sempre estão sendo comparados com grandes potências como Estados Unidos e China, e desempenham uma forte influência política e militar em todo o planeta, mesmo com o PIB 13 vezes menor que o dos Estados Unidos e quase 10 vezes menor do que o da China. Com isso tudo surge a pergunta do porquê a Rússia é tão poderosa mesmo com uma economia abaixo das expectativas. O primeiro e talvez principal motivo é um protagonismo da época da União Soviética, que fez a Rússia investir pesadamente nas forças armadas e no arsenal nuclear. Esse investimento continua até hoje, pois 61 bilhões de dólares são destinados todos os anos para fins militares, tornando possível a vasta variedade de navios, aviões e tanques. Além disso, mesmo com uma redução de armas nucleares, após o fim da Guerra Fria, a Rússia ainda é líder mundial em capacidade nuclear, tendo cerca de 50% das ogivas nucleares de todo o planeta. Outro motivo importante é a abundância de recursos naturais disponíveis em seu território, tendo a maior reserva de gás natural do mundo, a 8ª maior de petróleo e uma vasta variedade de minérios. Estimativas apontam que a Rússia tem uma riqueza de recursos naturais avaliada em 75 trilhões de dólares, sendo de longe a maior do mundo, comparada ao Brasil, por exemplo, os 21 trilhões de dólares, e a China, 23. Muitos desses recursos ainda estão inexplorados, como no Mar Cáspio e no Ártico, que possuem 22% dos recursos naturais, como petróleo e gás inexplorados do mundo, e perdeu 95% do gelo mais espesso nos últimos 30 anos, tornando possível a exploração dessas riquezas. Em breve, e atualmente, a Rússia possui uma presença militar na região. 70% do fundo do mar do Oceano Ártico é território russo. Tal fator pode garantir à Rússia uma posição privilegiada em relação a outros países, principalmente na Europa, onde muitos países adquirem gás natural através de gasodutos. Países como a Hungria e a Alemanha possuem 62% do gás natural disponível sendo importado da Rússia. Com isso, o país consegue utilizar sua abundância de recursos naturais como alavanca política para garantir seus interesses no continente europeu. Um grande exemplo disso é a recente crise energética que a Europa vem enfrentando, com o preço do gás, que é utilizado para gerar 20% de toda a energia do continente, aumentando cerca de 5 vezes em um ano, sendo o principal motivo a alta da demanda por gás da Ásia, além da produção abaixo do esperado de energias renováveis como a eólica e a hidrelétrica. Todavia, diversos países especialistas vêm acusando a Gazprom, a gigante estatal da energia russa, de limitar o fornecimento de gás para forçar a certificação do polêmico projeto de 11 bilhões de dólares, o Nord Stream 2, que ligará o gás russo para a Europa através do Mar Báltico. Esse gasoduto foi alvo de críticas dos Estados Unidos, que acreditam que a Rússia tem interesse em ampliar sua influência pela Europa, enquanto mantém o continente dependente do fornecimento de energia. Apesar dessa relevância do setor energético, a Rússia se destaca em diversos setores industriais. Seus setores automotivo e aeroespacial possuem um vasto prestígio. Outro setor importante é o de defesa, a produção de jatos, submarinos e mísseis, além de outras armas convencionais, onde o país é o segundo maior exportador do mundo. A agricultura é outro setor importante, sendo responsável por 4% do PIB do país, pois a Rússia possui a 3ª maior área cultivável do planeta, mesmo com boa parte de seu território sendo inapropriado para o cultivo devido ao clima rigoroso e com os efeitos do aquecimento global. É esperado que o país consiga utilizar mais o seu território, já que as regiões na Sibéria, que hoje ficam permanentemente congeladas, podem se tornar aráveis num futuro próximo. Além disso, os russos vêm se solidificando como um polo de ciência e tecnologia. O setor de TI é um dos que mais crescem desde o início do século XXI. Tal fator se deve ao país possuir muitos profissionais em áreas como ciência da tecnologia e matemática, com 560 mil pessoas se graduando nessas áreas em 2016, sendo esse o 4º maior número do mundo. Com isso, a Rússia é um dos principais exportadores de softwares do mundo, além de diversas empresas como Intel, Google e Boeing, possuindo centros de pesquisa e desenvolvimento no país. Portanto, a Rússia tem enorme influência mundial e tem o potencial para ser uma das 5 maiores economias do mundo fácil. Mas para isso, é necessário enfrentar os problemas estruturais que dificultam a prosperidade do país, através de instituições fortes e a criação de um ambiente seguro para investidores, além do fortalecimento do Código Judiciário. Com essas questões resolvidas, talvez os russos possam voltar ao status de superpotência, não apenas política, mas também econômica. Muito obrigado a você que chegou até aqui, comenta aí embaixo o que achou, não esquece de deixar aquele like e inscrição para ajudar no nosso trabalho, e já checa aí os 2 vídeos que estão na tela, que eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!